Olá pessoal, vamos resolver então aqui os exercícios da parte de cilindros e cones. Exercício 1. Determine a capacidade em litro de uma embalagem cilíndrica cuja altura é o dobro do diâmetro da base, que mede 10 centímetros. Então eu tenho aqui um cilindro, desenhar um cilindro aqui à mão livre não é tão simples no computador, é mais difícil ainda, mas vamos lá. Vou colocar aqui as laterais em linha reta, fica um pouquinho mais fácil. Então esse aqui é o meu cilindro, e a informação que eu tenho sobre esse cilindro é que a sua altura é o dobro do diâmetro da base. Se o diâmetro é o dobro do raio, então eu tenho que essa altura vai ser 2 vezes 10, 20 centímetros, e o raio é a metade do diâmetro, metade de 10, 5 centímetros. Então capacidade, ou volume, de um cilindro é a área da base vezes a altura, similar a um prisma. Então vai ser π vezes o raio 5 ao quadrado, vezes a altura 20. Fazendo só as multiplicações ali numéricas, você vai chegar em 500 π centímetros cúbicos. Ele pediu a resposta em litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, poderia dividir isso por 1000, eu teria 0,5 π litro. Essa seria uma resposta viável. Mas você não vai encontrar nenhuma embalagem escrita em função de π. Então, o que você pode fazer? Usar o π da calculadora e arredondar. Isso dá aproximadamente 1,57 litros. Então, aproximadamente aí 1,5 litro, né, numa embalagem que tem 5 centímetros de raio por 20 de altura. Sabendo que a diagonal do quadrilátero, que representa a secção meridiana de um cilindro reto, mede 20 centímetros e que o raio da base do cilindro é 6 centímetros, determine a altura, a área total e o volume. Então ele pediu três coisas: altura, área total e volume. Ele me deu aqui a diagonal da secção meridiana. Ele falou que mede 20 centímetros. E o raio da base do cilindro é 6. Bom, para eu conseguir entender isso aqui, vou usar uma ferramenta aqui desse aplicativo, que são as formas, que daí eu consigo desenhar, acho que fica um pouquinho melhor. Então vamos fazer aqui. Vou trazer aqui um círculo. E acho que eu consigo dar uma deformadinha nele aqui. E isso vai virar a base do meu cilindro. Ok. A outra base está mais ou menos aqui. E aí eu consigo puxar então aqui a lateral do cilindro. Olha, já ficou melhor, hein? Já dá para perceber mais aqui um cilindro. Até para dar uma ajustadinha de leve aqui. Olha, já aparece melhor, né? Pronto. O que é a secção meridiana? A secção meridiana é justamente esse corte que a gente faz pegando um diâmetro do cilindro em cada base, diâmetros paralelos, e formando este retângulo, certo? Retângulo porque é um cilindro reto. Se fosse um cilindro oblíquo, seria um paralelogramo. Então, nessa secção meridiana, eu tenho aqui o diâmetro do cilindro. Se ele disse que o raio é 6, o diâmetro é 12 centímetros. Aqui eu tenho a altura, que ele não me deu, eu não sei a altura. Mas ele me deu a diagonal dessa secção meridiana. Então eu vou traçar aqui essa diagonal, aqui, mais ou menos isso, e eu sei que essa diagonal mede 20 centímetros. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar Pitágoras e eu vou determinar a altura, que era a primeira pergunta. A diagonal 20 ao quadrado é igual ao diâmetro 12 ao quadrado, mais a altura h ao quadrado. Esse triângulo é pitagórico. 3 vezes 4 é um cateto, 5 vezes 4 é a hipotenusa, o outro cateto vai ser 4 vezes 4, 16 centímetros. Então aqui está fora de escala, né? Está claramente fora de escala. 12 aqui, o 16 aqui, mas dá para você entender e conseguimos chegar na altura. Agora eu vou calcular a área total. Para a área total, eu primeiro preciso da área da base. Π vezes o raio da base, 6 ao quadrado. Então isso vai dar 36 π centímetros quadrados. E aí eu preciso da área lateral. No prisma, é o perímetro da base vezes a altura. Lá no cilindro, vai ser o comprimento da circunferência da base, 2πr. 2 vezes π vezes o raio, que é 6, vezes a altura, 16. Então, esse produto, 2 vezes π vezes
2 vezes 6 vezes 16 dá 192 π centímetros quadrados. A área total do cilindro vai ser 2 vezes a área da base, porque são duas bases iguais, mais a área lateral. Então, multiplicando 36 por 2 vai dar 72, somando com 192, você chega em 264 π centímetros quadrados. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume, eu vou buscar aquela área da base 36π que eu calculei, a altura 16 que eu calculei, e eu vou multiplicar isso, vou chegar em 576 π centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para o próximo. Uma planificação representa a superfície lateral de um cone reto, cuja geratriz mede 48 centímetros e o raio da base 20 centímetros. Calcule o ângulo central do setor circular e a área total do cone que gerou a planificação. Primeiro eu vou desenhar o cone. Vou aqui buscar uma circunferência, porque daí eu posso deformar ela aqui para desenhar o meu cone. Tá ok? Então, aqui eu tenho mais ou menos aqui o desenho do nosso cone. Ok? E aí, no cone, eu tenho aqui a geratriz medindo 48 centímetros. E, se eu traço aqui, como ele diz que é um cone reto, né? Ele fala aqui, uma planificação, um cone reto, isso. Então, o vértice lá do cone dá exatamente aqui no centro da base. E aqui eu tenho o raio dessa base, que ele falou que é 20 centímetros. O que eu não tenho aqui é a altura, mas eu não vou precisar da altura nesse problema agora, porque ele não pediu volume. Tá? Ele falou que a planificação é formada por a planificação que representa a superfície lateral. Tá? Ela é formada por um setor circular. O setor circular, a gente já trabalhou esse elemento, vai ser eu abrir essa área, essa região lateral aqui, com o raio de 48, porque aí o 48 é onde eu vou fazer o corte, vou abrir ela aqui, e vai formar então esse setor circular aqui. Aqui vai ficar ruim o desenho, mas acho que dá para entender, né? Que eu abri a face lateral do cone. E ela vai gerar aqui um ângulo alfa. É esse ângulo que ele está perguntando no exercício. Agora, o que gera essa linha, essa curva, esse arco aqui de baixo? É justamente a circunferência da base, o comprimento da circunferência da base. Então é 2πr, 2π vezes o raio da base, que é 20. E aqui eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu vou relacionar o ângulo com o comprimento. Se eu tivesse uma circunferência completa, o ângulo seria 360 graus. Qual seria o comprimento completo da circunferência de raio 48? 2πr, 2π vezes 48. O ângulo alfa, ele é proporcional ao arco de comprimento 2π vezes 20. E nota que eu nem multipliquei o 2π vezes 20 aqui, porque nessa regra de 3, como elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar isso aqui cruzado e eu vou ficar com 2π vezes 48 vezes alfa igual a 360 vezes 2π vezes 20, 360 graus, né? E aí eu vou isolar o alfa tirando isso aqui para dividir, ó. 360 graus vezes 2π vezes 20 sobre 2π vezes 48. O mesmo 2π que eu tenho no numerador eu vou ter no denominador. Eu posso simplificar rapidamente aqui. E aí eu faço então essa continha, 360 vezes 20 dividido por 48. Esse ângulo central ele é de 150 graus. Então, já determinei o ângulo do setor circular. Agora, preciso da área total do cone. Para achar a área total do cone, primeiro, a área da base. π vezes o raio 20 ao quadrado. Então, eu vou ter 400π. Já a área lateral do cone, eu vou lembrar da área lateral da pirâmide. Lembra que a área lateral da pirâmide era o semiperímetro da base vezes o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide aqui, ele se torna a geratriz do cone, que é justamente o que eu tenho. E o semiperímetro da base é metade do comprimento desse círculo, ou dessa circunferência.
Então seria só, em vez de 2πr, metade, só π vezes o raio, 20. Então isso aqui entra como semiperímetro, e no lugar da geratriz, ou melhor, no lugar do apótema entra a geratriz, 48. 20 vezes 48 vai dar 960 π. Aqui eu não coloquei unidade, mas centímetros quadrados as duas áreas. A área total nada mais é que a soma dessa base com a área lateral. Então, somando essas duas áreas, eu chego em 1.360 π centímetros quadrados. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 4. Sabendo que as áreas lateral e total de um cone circular reto são, respectivamente, 130 π metros quadrados e 216 π metros quadrados, determine o volume. O volume, se é um cone, né, é 1/3 da área da base vezes a altura, correto? Essa é a expressão do volume de qualquer cone. A área da base eu sei. Não sei. Desculpa. Eu sei a área lateral e a área total. Mas rapidamente eu acho a área da base. Porque se a área lateral é 135 π metros quadrados e a área total é 216 π metros quadrados, essa área total não é justamente a soma da área da base com a área lateral? Então quer dizer que a área da base é justamente a diferença, a área total menos a área lateral. Essa diferença entre as duas áreas vai dar 81 π metros quadrados. Então aqui eu consigo já a área da base. O problema é que eu ainda não tenho a altura. Bom, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o cone, vou de novo puxar aqui, né, uma circunferência, porque daí eu posso deformar ela aqui para fazer a base do meu cone. Vou desenhar aqui o meu cone circular reto, aqui. E agora eu preciso determinar a altura desse cone, que eu ainda não sei, ok? Eu já sei o raio da base. Não, senhor, não sabe ainda. Ué, mas se a área da base é 81 π, isso aqui não é π vezes o raio da base ao quadrado? Que número ao quadrado dá 81? 9. Então o raio da base é 9 metros. O que eu não sei também é a geratriz do cone. Mas eu posso buscar aqui na área lateral. A área lateral não é π vezes raio vezes a geratriz? Ora, se o raio é 9, eu vou dividir 135π por 9π. 135 dividido por 9 vai dar 15. 15 metros é a geratriz. Para eu achar a altura, basta eu fazer Pitágoras. Então eu tenho a geratriz 15 ao quadrado, igual ao raio 9 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. E mais uma vez eu tenho um triângulo pitagórico. Hipotenusa 5 vezes 3, um cateto 3 vezes 3, o outro cateto 4 vezes 3, 12 metros. Vem para o cálculo do volume. 1/3 da área da base, 81 π, vezes a altura, 12. Esse volume vai dar 324 π metros cúbicos. Beleza? Então está aqui o volume do cone. Para eu conseguir fazer uma divisão razoável aqui no tempo de vídeo, eu vou parar aqui e aí eu faço um outro vídeo dos exercícios 5 até o 8. Segue lá!